Olá, amigos do Eco Regional. Eu estou aqui na Rei Verde, em Arvorezinha, conversando um pouquinho com o meu amigo empresário Alfonso Trapasson, que vai nos falar um pouquinho de como está o cenário do setor ervateiro. Ele que é uma pessoa que entende muito, compreende muito o setor, sempre preocupado, estudando, conversando, participando de muitos eventos e também vai nos contar as novidades da Rei Verde. Bom dia, Alfeu, uma alegria estar contigo, uma alegria estar saboreando esse chimarrão. Fala para nós um pouquinho como está o cenário do setor ervateiro, a gente que vem aí de um período sofrido, preço baixo para o produtor, empresas com dificuldades, agora vem o verão, a gente sabe que não é um período tão bom para o setor ervateiro. Como é que você está vendo esse cenário hoje? Bom dia, Carla, bom dia a todos os assinantes, ouvintes, enfim, da região toda do Eco Regional, a todos os nossos consumidores, clientes, fornecedores. É uma satisfação poder, vamos encher aqui o mate para ir falando e tomando mate, né? Com certeza. É uma satisfação a gente poder estar aqui conversando com vocês, falar um pouquinho como é que está o setor da erva mate, o que a Rei Verde vem fazendo também diante desse cenário. Cenário desafiador para todos. Eu falava hoje de manhã lá em Ilópolis, e porque a gente tem vários fornecedores, tem produtores, é que estamos todos no mesmo barco, remando todos contra a maré, ou contra uma correnteza absurda, né? E nós temos que sair dessa tempestade toda e todos possam sobreviver e possam melhorar. E o objetivo de todo mundo qual é? É que todo mundo possa ganhar dinheiro. Infelizmente, nesse momento, ninguém está ganhando dinheiro. A cadeia produtiva toda está com grande dificuldade, o produtor tem as suas dificuldades, a indústria está com grande dificuldade, mas estamos trabalhando para que a gente possa passar por isso com o menor problema possível e que a gente possa, assim, daqui a pouco chegar num outro momento, um momento melhor para todo o setor de erva mate. E cada um, na sua atividade, independente se erva ou qualquer atividade, tem que encontrar as suas saídas. E muitas vezes a saída é desistir da atividade e partir para outra, que é o que vai acontecer com muitas empresas do setor de erva mate. Hoje eu entendo que nós temos indústria demais, temos produção demais para o tamanho do mercado consumidor. Então o grande desafio hoje realmente é buscar mercado, consumo para essa erva toda. Então cada um na sua atividade, no seu negócio, vai ter que encontrar a melhor saída para poder passar por toda essa situação, por todas essas dificuldades, desafios que estão aí no dia a dia, porque o desafio não é só a questão do mercado, o desafio é de mão de obra, o desafio é das questões tributárias, das questões trabalhistas, enfim, é um conjunto de coisas que todo dia o empresário tem que levantar, arregaçar as mangas e pensar positivo, porque se nós pensarmos que tudo é problema, aí nós vamos acabar desistindo. Então eu, como pessoa, eu procuro a cada manhã tentar levantar e dizer hoje vai ser um dia melhor, hoje eu vou fazer algo melhor para mim, para minha família, para o meu município, para o meu estado, para o meu país, para a minha empresa, e desta forma, com um astral positivo, as coisas com certeza ajudam a ser um pouquinho melhor, a gente encara os problemas de uma forma um pouco diferente, né? É isso aí. Na última semana aconteceu aqui na região, em Ilópolis, o seminário da erva mate, promovido pela Frente Parlamentar da Erva Mate, deputado Paparico Cubá, que esteve aqui, e o senhor esteve participando desse momento, não é mesmo? Aí surgiu a proposta da formação de um consórcio. Como é que o senhor viu esse seminário, essa ideia do consórcio? Na sua avaliação, ela é viável? Na realidade, nós falamos naquela ocasião da entrevista com o deputado Paparico, que é nosso parceiro, amigo da nossa região, tenho conversado com ele sobre esse tema. Como eu vim para cá na ocasião, aí o feriado foi na quinta, eu vinha a Arvorezinha em Ilópolis na terça e quarta, e infelizmente na sexta, no dia do evento, eu não consegui me fazer presente, mas tive a oportunidade de conversar com algumas lideranças aqui na sede da Industrial do Mate Bison na terça-feira, anterior ao evento, e coloquei alguns pontos que eu entendo serem importantes, que devem ser observados, né, quando se busca algo
nesse sentido. Até para que não se crie falsas expectativas, que a teoria ela acaba sendo linda, bonita, mas a prática sendo bem diferente, né? Mas eu acho que a gente tem que louvar toda a iniciativa, principalmente para o setor da erva mate, diante do momento que o setor vive, que possam ajudar a fortalecer, né, a colaborar, a dar vazão para essa produção toda. Mas quanto ao consórcio, eu até coloquei alguns pontos outro dia no nosso grupo dos ervateiros, né? A gente deve observar um ponto fundamental antes de qualquer coisa, tá? Qual o mercado que nós queremos atingir? Esse é o ponto principal. A partir do momento que eu souber qual é o mercado que eu quero atingir, eu vou saber que erva mate eu vou produzir, tá? Vou dar alguns exemplos para vocês. Os mercados hoje estão muito restritos para ervas com metais pesados, no caso, cádmio e chumbo. Bom, a erva que nós vamos estocar, como é que ela vai estar? Vai estar livre de cádmio e chumbo? Vai estar dentro dos parâmetros que são aceitáveis? Então isso é um ponto. Sistema de secagem, vai ser no sistema rotativo, vai ser no sistema de secador de esteira, que aqui na região praticamente não existe secadores de esteira. E aí eu falo isso porque nos sistemas convencionais, e mesmo no esteira sem trocador de calor, nós temos a questão da fumaça, que o mercado enxerga o benzopireno. Alguns mercados querem a erva mate com fumaça, mas a grande parte dos mercados não querem o benzopireno, eles entendem como o benzopireno, que é a fumaça, um contaminante. E aí, nesse sentido, vem a questão da antraquinona também, que a antraquinona, ela acaba, alguns mercados, o mercado europeu, o mercado dos Estados Unidos, entende que a erva mate, no processo, ela gera antraquinona, e tem sistemas de secagem que conseguem deixar a antraquinona dentro dos limites aceitáveis. Então, eu tô falando alguns pontos aí, cádmio, chumbo, benzopireno, metais pesados, a questão da antraquinona e tantos outros. Então, a hora que eu for querer estocar erva mate, eu tenho que saber para quem que eu vou vender, qual a característica do produto que eu tenho que estocar, característica de umidade, de cor, de sabor, percentual de palito. Então parece uma coisa simples, mas não é tão simples. Porque se você for estocar um produto que não está de acordo com o que o mercado quer, depois você vai ter grandes dificuldades para vender esse produto. Outra situação, quem é que vai estocar esse produto? A segurança de que esse produto vai manter as condições que ele tinha quando ele foi estocado, durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, quem é que vai cuidar disso? Então, eu coloco alguns questionamentos, eu acho que é possível se fazer alguma coisa nesse sentido, mas eu já sugiro uma outra coisa. Quais são os exportadores hoje que têm mercado, que conseguem daqui a pouco garantir a compra, quem sabe, de uma quantia maior do que estão comprando hoje na região? Hoje são 4, 5 empresas, quem sabe fortalecer essas empresas e elas que têm o compromisso de continuar comprando, ou comprar, sei lá, 20%, 30% a mais, que aí o que acontece? Eu tenho aqui na região vários fornecedores, aí eu vou chegar para cada fornecedor e vou dizer, olha, eu quero o produto desta forma, porque o teu produto eu vou colocar naquele mercado. Porque do contrário, o que vai acontecer? Se isso for realmente concretizado, se não for observado todos esses parâmetros, daqui a pouco nós vamos arrumar um outro problema. E outra situação, resolve momentaneamente o problema agora. Suponhamos que consiga resolver aí com 4, 5 milhões de quilos, que isso não é nada. Hoje, daqui a pouco, teria que ter uma solução aí para, quem sabe, 20 milhões de quilos, porque hoje nós estamos com produção sobrando no Paraguai, produção sobrando na Argentina. Inclusive ontem, e eu vou ter uma live agora às 14 com uma grande empresa lá da Argentina, eles estão me oferecendo erva mate num preço muito menor do que eu pago aqui, inclusive a erva mate estacionada, porque está sobrando erva mate. Isso o Paraguai também, já tivemos contato do Paraguai querendo vender erva para nós, Paraguai sobrando, Argentina sobrando e o Brasil sobrando erva mate. Então é culpa de alguém? Não, não é culpa de ninguém. É uma coisa que aconteceu. Hoje nós temos
produção demais, indústria demais, e temos um mercado que não consegue absorver tudo isso, que é o que eu falava. Estamos todos no mesmo barco, produtores e indústria. O que nós precisamos é buscar mercado, que é o que eu tenho feito nos últimos, tanto é que nós conseguimos sim expandir o nosso volume nas exportações, no mercado interno, através de novas marcas, que eu vou falar daqui a pouco, né? Mas é um trabalho que a gente vem fazendo há mais de 10 anos. Né? Então esse é um trabalho que tem dado resultado, mas é o que nós precisamos buscar continuamente. O que eu me exponho a fazer? Tá? Se houver realmente essa condição de formar o consórcio, daqui a pouco nós podemos aumentar 2 milhões de quilos do estoque no ano que vem. O que eu preciso, e eu comentava com o prefeito Clóvis há poucos dias que ele esteve aqui de Arvorezinha, eu preciso de mais espaço. Hoje eu estou construindo pavilhões em Fontoura Xavier, porque aqui eu estou restrito. Eu preciso resolver o problema da rede da Serfox aqui, que se tiver alguém da Serfox também nos assistindo, aí precisa resolver esse problema da rede aqui, para que eu possa construir mais um pavilhão aqui na frente. Eu preciso mais área para fazer novos pavilhões, aí eu me responsabilizo em fazer os pavilhões, fazer mais estoque, mas tem algumas coisas que eu preciso e graças a Deus a gente está numa parceria muito interessante com a Prefeitura. O Clóvis está empolgado em ajudar a resolver a situação. Temos uma parceria grande com a Prefeitura de Ilópolis também, com a Prefeitura de Fontoura Xavier. Então, nós procuramos sempre, aonde nós estamos, hoje nós temos 6 unidades industriais, ter uma relação muito próxima com a comunidade e com o poder público, e esperamos então que o poder público nos ajude a continuar crescendo em cada região que nós atuamos. Então a minha solução para o consórcio é buscar as principais empresas exportadoras do mercado brasileiro e criar condições para que essa empresa, que já tem o mercado garantido, possa então aumentar o seu volume e ajudar a dar vazão para esse produto todo. Perfeito. Vou fazer um chamado especial aqui para os nossos internautas que estão nos assistindo. Se quiserem enviar uma pergunta, o Alfeu vai responder para nós. Se quiserem contribuir com alguma informação, também estamos abertos a sugestões, a perguntas e respostas. Acho que esse é um momento bem importante de a gente discutir esses assuntos, né? Abordar as premissas todas que envolvem o setor. Eu acho que essa ideia da parceria público-privada, de os municípios incentivarem cada vez mais as indústrias, porque não adianta pensar que o setor público vai começar a vender erva mate. Não vai começar a vender erva mate. Um consórcio formado por leigos que não conhecem o setor, que não tem um mercado, eu acredito que é muito mais difícil de dar certo. É uma compra que poderá ser feita a partir de que recursos? Quem vai aportar esses recursos para vender para quem? É preciso ter uma noção clara de mercado, de demandas que o mercado exige. Eu acho que você tem uma visão bem clara com relação a isso. A ideia é muito boa, tá? Como hoje de manhã também, depois de falar de um outro assunto que o Ibramate me chamou para trocar uma ideia sobre um novo planejamento que eles estão fazendo, vou falar um pouquinho disso depois. Talvez não me antecipar um pouco, mas eu acho que talvez isso podia ser divulgado pelo Ibramate, mas dar uma pequena pincelada. Então o que tu fala é verdade, é fazer parceria com as empresas, e tem boas empresas e grandes empresas que têm condições de fazer isso, daqui a pouco absorver uma quantia maior e num primeiro momento dar vazão ao produto. Nós não estamos nem falando aqui em preço, cara. Tá? E hoje de manhã também lá em Lopes eu falava pro a Roda do Mate, que é a nossa fornecedora aqui de erva mate, ele concordou, o Renato, ele concordou comigo, e até eu disse pro Renato, vocês têm que me participar também quando tem alguma live, alguma coisa, para que eles possam dar opinião também, né? Porque eu também não sou dono da verdade, eu tenho uma ideia dentro do que a gente vê também, e assim eu tenho mais ou menos acertado o que eu falo, né? E eu dizia pro Renato hoje de manhã, Renato, como é que tu vê a situação? E ele concordou comigo. Eu imagino que no curto prazo as coisas vão piorar. É ruim dizer isso, mas depois vão melhorar. Então é meio redundante estar falando isso, mas para que as coisas possam melhorar, podia não precisar piorar mais do que está. Mas infelizmente a questão de preço. Eu acredito que o fundo do poço seja cair mais 20% o preço da matéria-prima. Tá? E depois, quem sabe, as coisas começam a mudar. Aí vai ter uma redução na oferta de produto, tem muitos produtores e grandes produtores que inclusive eram de outros segmentos, que acabaram entrando no segmento da erva mate, que se tivesse ficado só com o pequeno produtor, só com aquela agricultura familiar, com aquela pequena propriedade, talvez nós estaríamos com esse problema. O que acontece é que muitas
empresas começaram a plantar erva, muitas pessoas não ligadas à agricultura começaram a plantar erva e somatizou tudo com uma certa redução de consumo e vivemos hoje um cenário de excesso de oferta, né? Isso que eu falo, indústria demais, produto demais e consumo de menos. E o Otávio, que é meu sócio, ele sempre fala, por que o ouro tem valor? Porque é raro, porque tem pouco. Então a gente tem que entender isso. Quando nós temos um desequilíbrio nas cadeias produtivas, isso acontece com a soja, apesar de ser uma commodity, mas a soja também já teve lá 200 e poucos reais e hoje está sendo alguma coisa. Acontece muito com a laranja, acontece com, daqui a pouco, com outras oliveiras, enfim, eu posso citar aqui N produtos. Quando nós temos excesso de produção, né, nós temos infelizmente se o consumo não acompanha essa produção toda, aí nós temos uma redução de preço, isso é normal. Então vamos ter sim, na minha visão, uma piora nos próximos meses, porque a natureza está colaborando bastante, nós vamos ter uma produção grande, então vamos ter ainda uma redução de preço, para depois sim um novo ciclo, um novo cenário, que o produtor que permanecer na atividade, a indústria que permanecer na atividade, com certeza vai pegar um período melhor do que o que nós estamos vivendo hoje. Com certeza. Eu quero mandar um abraço especial aos nossos internautas que estão nos acompanhando aqui nesta live. A Luísa Dal Bosco, aqui o Alcir Chiodi, a Marinês Borges, o Matheus Dorigon, a Ana Fragata, a Wanda Carlesso, a Dilvane dos Santos, o nosso amigo presidente da APEMAT, Clóvis Roberto Roman, Gilberto Guarda, Angélica e Wagner Bacon, Ricardo Gabi e Soares, a Angélica, a Kátia Tomazini, enfim, muita gente nos acompanhando. Quero convidar vocês para interagir conosco, fazer perguntas que a gente está à disposição aqui. E, Alfeu, queria comentar só falar para ti, agora vi que o Clóvis também está parabenizar também a entidade, isso, né? Tem divulgado muito muito a questão institucional do mate, a importância, participaram da COP30, agora vi também no Instagram que foi feito um trabalho aí, como é que era, teve um evento à noite no Noite no Erval. Noite no Erval, fantástico. Eu acho que a Ariana Clóvis inovando sempre, tudo que as entidades puderem fazer para divulgar o mate. É claro que são ações mais institucionais, algumas sim pontuais para que se possa aumentar o consumo, mas tudo isso com certeza, coisas boas é o que nós precisamos aí para o nosso setor, para quem sabe a longo prazo nós poder sim aumentar o consumo, inclusive em regiões que até então daqui a pouco não conhecem o mate, e o mate assim, depois eu vou falar um pouco dessa minha viagem para São Paulo há uns 15 dias, né? Onde eu ouvi de uma grande empresa, não sei se já posso falar disso ou não. Claro. Essa grande, que daí nós temos a questão dos orgânicos aí, que é outra erva mates orgânicas que a gente está trabalhando. E eu ouvi dessa empresa, ela tem 5 plantas, uma grande multinacional, ela compra, para vocês terem uma ideia, 3 milhões de quilos de erva orgânica por ano. E aí eles me diziam que na visão deles, e eles trabalham no Brasil, França, México, Estados Unidos e, se não me engano, Japão, né? Eles, na visão deles, 2026 é o ano do mate no mundo, né? Então, vamos aproveitar essa ascensão que o mate está tendo no mundo para realmente nós poder divulgar ainda mais. E quando eu falo mate, não é só na forma do chimarrão. Aí nós temos o tereré que está crescendo muito, podemos falar dele também. Com certeza. Essa empresa, por exemplo, ela trabalha com extratos e a partir da extração, então, desse produto, eles vendem basicamente para os Estados Unidos. E aí temos uma boa notícia, né, que as tarifas, no primeiro momento, foram reduzidas para 40 e na semana passada foram zeradas as tarifas para os Estados Unidos para o mate, então isso é muito importante. As exportações de mate, apesar de representar em torno de 2% as exportações brasileiras para os Estados Unidos, mas é um país que tem uma condição sim de aumentar muito o consumo do mate. E poder ouvir de uma grande empresa que compra esse volume todo, 2026 vai ser o ano do mate no mundo, isso é muito importante. Muito bom. Mas eles também nos passaram o grande desafio que é e vai ser das empresas se manterem e sobreviver diante desse cenário que se apresenta o mate. Aí está. E entre os desafios tem essa questão de
levar para as pessoas o potencial do mate, fazer com que elas provem. Isso é muito difícil em certas regiões, e em outras regiões as pessoas estão muito abertas. Nós mesmos estivemos na Argentina, na região de Santa Fé, ficamos uma semana em intercâmbio com uma turma aqui de Antagorda e Arvorezinha, e a gente fez oficinas sobre chimarrão, erva mate. E a curiosidade deles com relação ao chimarrão nos chamou muito a atenção, e eles saboreando, apreciando, elogiando a nossa bebida. Isso nos dá uma diretriz de que sim, há um espaço muito grande, inclusive para nós entrar com erva mate, a nossa erva mate mais verde. Eles vinham, olhavam assim, que linda essa cor, que bela, que hermosa essa cor da erva verde, né? Será que não há mercado também para a nossa erva assim na Argentina? Você não vê? Eu diria assim, o produto verde, eu diria que ele é um desafio muito grande. A Argentina não consegue, pela qualidade dos produtos, da matéria-prima que tem na Argentina. E quando eu falo em qualidade de matéria-prima, é a mesma coisa que quando se compara a matéria-prima do Paraná, de Lopes, Arvorezinha ou de algum outro lugar. Eu sempre falo que não tem erva boa ou erva ruim. Sempre tem que ver qual a finalidade. Se pegar uma erva mate amarela, uma erva mate que ela não é sombreada, ela é boa para um determinado fim, mas pro chimarrão, aonde se busca cor e sabor, ela deixa a desejar. Aí tu precisa de uma erva nativa do Paraná sombreada, ou talvez aqui da região sombreada, para que ela possa dar essa característica de cor e sabor. Quando se fala para extrato, aí pode ser uma erva diferente. Então, eu sempre falo, erva boa e ruim, depende para qual finalidade você quer utilizar essa erva. Nós agora estamos falando um pouco, já que você comentou da Argentina, é um dos mercados onde a Rei Verde mais cresce hoje. Nós, apesar da Argentina ser o maior produtor mundial de erva mate, nós consolidamos a marca Rei Verde na Argentina, estamos crescendo muito. Praticamente hoje nós estamos em todos os supermercados do país, tá? Crescemos muito. Aproveitamos uma grande oportunidade lá. Argentina e toma um chimarrão da Rei Verde. Que honra, mas né? Daí não é o verde, né? Daí não é o verde. Aí nós temos o padrão argentino, o padrão uruguaio. Ou se você pegar aqui, falando um pouco dos nossos produtos, esse é o nosso padrão uruguaio, que é com ervas estacionadas com até 2 anos. Eu tenho ervas a prêmio com até 3 anos de estacionamento. Então esse produto aqui está crescendo muito na Argentina, com o próprio padrão argentino. Estamos lançando agora, vai o primeiro carregamento para lá agora, nós vamos desbravar o mercado do tereré na Argentina. Eu não tenho aqui as outras embalagens, a gente estava olhando. Que daí nós estamos reestilizando a marca da Rei Verde para a Argentina. Na semana que vem, eu vou ficar a semana toda lá na Argentina fazendo uma convenção de vendas com os nossos importadores. Vou visitar as principais capitais, visitar os importadores, e vai culminar na sexta-feira com uma convenção de vendas com os nossos vendedores lá espalhados pelo país. Então a gente está tentando fazer algo diferente. Então hoje nós temos padrão argentino, padrão brasileiro, e dentro do padrão brasileiro aí nós incorporamos agora há um ano e pouco para cá a marca Vira. Não sei se eu posso falar desse assunto também. Nós também queremos falar sobre isso, né? Um dos propósitos da nossa entrevista é o fechamento da indústria, mas a marca não morreu, a marca permanece cada vez mais viva agora com a Rei Verde. O que nós tivemos que fazer? Como foi isso? Como foi esse processo? O que nós tivemos que fazer como marca, como empresa? E eu falo, todo mundo hoje está sofrendo um grande problema, que é viabilizar o seu negócio, né? E quando você trabalha com um produto com baixo valor agregado, a dificuldade é maior ainda. Aí mesmo você vendendo um volume, quando o teu custo de venda ele é grande, o resultado é pequeno. Né? E aí o que acontece? Há poucos dias eu estava falar um pouquinho principalmente para os produtores que às vezes não conseguem entender por que a indústria acaba tendo um custo grande para vender. Eu estava numa reunião com uma grande rede de supermercados aqui no Brasil, e na hora da reunião, como eu estou contigo aqui, eu sou fornecedor do mercado. E em alguns momentos eu me senti como cliente do mercado. Porque simplesmente eu tenho que pagar para estar lá no mercado. E se o meu produto não rodar durante um prazo, eu perdi o que eu paguei. Tem uma situação que justamente em função da incorporação da marca Vira, que nós estamos buscando colocar uma variedade maior de produtos numa região que é importante para nós. E eu não vou falar em cifras, mas é algo assim que o mercado pediu para simplesmente botar o produto lá,
por 3 meses, e aí eu tenho que fazer um esforço grande em mídia, publicidade, qualidade de produto, para que o produto rode. Porque se o produto não rodar, esse valor que eu paguei, ele acaba se esvaindo. E aí são 10 lojas, se eu te falar o valor das 10 lojas, o pessoal não vai acreditar. Então por isso que eu prefiro não falar, para não arrumar problema. Então, essa questão que hoje está acontecendo no setor de erva mate, já vinha acontecendo nos demais segmentos. Se você for pegar no segmento de bebidas alcoólicas, no caso da cerveja, as marcas foram sendo incorporadas por empresas maiores. Essa tendência, eu acho que é uma das tendências que vai acontecer no setor de erva mate também. Aí o que aconteceu? Nós tínhamos uma necessidade de ampliação do mercado, principalmente da capital, região metropolitana, onde a Vir sempre teve uma força de venda muito forte, né? E aí entramos numa negociação e sim, fechamos a negociação com a marca Vir, já faz 1 ano e alguma coisa, e já estava previsto sim, por parte da Vir, a gente sabia que haveria autofalência depois de 1 ano e alguma coisa, que a empresa não tinha como continuar. E o que eu falei outro dia para os repórteres também lá da Gaúcha, o mais importante de tudo isso é que a Vir, essa marca com 81 anos, 73 é a Florverde quando eu falar dela, essa marca aqui, que já teve uma expressão tão forte, tão importante no estado do Rio Grande do Sul, com 81 anos de história, ela possa continuar nas cuias de todos os gaúchos. Isso é o mais importante. Então, a gente está fazendo um trabalho grande, essa polêmica toda, eu entendo que ela foi positiva para que os consumidores efetivamente soubessem que houve a mudança de quem estava invasando o produto, e a partir de agora os consumidores vão ter a oportunidade em provar a qualidade dos produtos Rei Verde também na marca Vir. Paralelo a isso, na metade do ano de 2025 também surgiu a oportunidade, aqui por uma outra situação, em função de que a empresa tem outras atividades que se tornaram mais importantes do que a erva mate, que é a família Torme, eles trabalham com papel, com outras atividades, estão muito bem sucedidos nas outras atividades, e optaram em descontinuar o segmento de erva mate e procuraram uma empresa que pudesse honrar essa marca de 73 anos de história. E foi aí então que nós fizemos a parceria com eles, estamos envasando. A Florverde, ela é muito forte na região fronteiriça com o Uruguai, já que o produto que tem são... Aqui nós temos uns 10 tipos de produto na Florverde que nós já estamos produzindo, com chás, padrão brasileiro, padrão uruguaio, né? Então a gente deu continuidade a essa importante marca de 73 anos de história, e graças a Deus estamos tendo sucesso também em toda a região de fronteira, Santana, a região de Pelotas, Rio Grande, Santana do Livramento, Quaraí, Jaguarão, enfim, aquela zona toda de fronteira, estamos vendendo muito bem. E hoje então naquela região nós temos 2 produtos importantes, né? Cada um com a sua característica, produto padrão uruguaio Rei Verde e produto padrão uruguaio também Florverde. Na mesma prateleira. Esse produto pode escolher, tudo é erva mate que sai. Logo mais estará nas prateleiras, também ele vende no Uruguai, logo mais também os produtos na marca Florverde do Uruguai também terão os produtos produzidos pela Rei Verde e posteriormente também no Chile. Então, ela tem uma expressão na fronteira, Uruguai e Chile. Então, esse movimento que está acontecendo hoje, aconteceu também com outras marcas aqui na região, né? Eu entendo que é um movimento que vai continuar acontecendo. E não necessariamente, Carla, empresas maiores que vão ficar com marcas menores. Sim. Eu entendo que daqui a pouco empresas menores... São grandes marcas, né? Não, essa sim, mas eu entendo que empresas menores aqui de Arvorezinha, daqui a pouco poderão pegar marcas maiores que não vão conseguir conduzir ou passar dessa situação, fase, ou vão entender, como foi o caso da Florverde, e descontinuar a marca. E daqui a pouco empresas menores poderão incorporar novas marcas e aí, quem sabe, se tornar uma empresa maior no segmento da erva mate. Então, eu entendo que nesse momento as empresas vão ter que buscar alternativas para poder passar por essa turbulência toda, sobreviver e depois um novo cenário, então, aí sim colher os frutos. Então, nós estamos fazendo, além de toda a linha de produtos que nós temos na Rei Verde, linhas laminadas, a vácuo, tereré, linhas de papel com açúcar, sem açúcar, com chás, enfim, a imensidade de produtos que nós temos. Também hoje nós contamos com a marca
Flor Verde e com a marca Vir. Muito bem. Quero saudar aqui alguns amigos que estão nos acompanhando. O Flávio Paloski. Ô Flávio, tudo bom? Um abraço para ti, para toda a tua família. O Moisés Casagranda, o Silvânio Ricini, o Cassiano de Oliveira, a Andréa Livinali, a Rafaela Correia Santos. E a gente está aí esperando os questionamentos de vocês. Alfeu, alternativas, busca de novos mercados, o que o Ibramate, o que as indústrias estão planejando, o que se pode fazer, além de buscar melhorar a atuação no mercado, tem campanhas, tem ações, nós precisamos se fazer mais presentes, né, em certos momentos aqui no nosso estado e fora dele também. Bom, eu volto a dizer, na minha vida eu procuro sempre enxergar e quando precisa ser feito algo, porque se tu começar a misturar tudo, não vai dar nada certo. Eu procuro entender o que precisa ser feito como ação no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo. Tá? Nós sim, se começar de frente para trás, de trás para frente, a longo prazo, eu não tenho dúvida que o setor precisa de ações institucionais para fazer com que ocorra mais consumo de mate, seja ele tereré, seja ele chimarrão, seja ele através de produtos que possa extrair produtos da erva mate como extratos para bebidas, para energéticos, enfim, para, sei lá, medicamentos, para... Essa empresa que eu visitei lá em São Paulo, inclusive uma das fábricas, eu acho que é a da França, eles fazem a extração para perfumes. Então, assim, nem eu imaginava. E uma coisa que eu me dei conta, falando para vocês, assim, eu estou há 23 anos, quase 24 em erva mate, já passei por tudo que é a entidade do setor, procurei conhecer muito da parte da lavoura, da parte da indústria, enfim, eu conheço praticamente todas as indústrias hoje de erva mate do Brasil, empresas do Paraguai e da Argentina, e preciso dizer para vocês que quanto mais eu sei, menos sei. Isso acho que foi o Rui Barbosa que falou alguém, não sei quem foi. Sócrates. O Sócrates, sei lá. Quanto mais eu sei que menos eu sei. Essa minha viagem lá para São Paulo, eu fiz exatamente 2.635 quilômetros naquela semana, visitando empresas de máquina, depois indo para outras regiões de São Paulo, visitando algumas empresas também. Eu fiquei impressionado com essa empresa, que aí vem, depois eu posso falar um pouquinho da questão do orgânico, né? Que às vezes nós temos que encontrar o produto certo para achar o mercado. E eu vejo também que 2026 ou o futuro da erva mate também passa por produtos orgânicos, que é um segmento que a gente começou a atuar há pelo menos 7 ou 8 anos. Estamos tendo um crescimento significativo, não no mercado interno, mas no mercado de exportação. E isso fez com que a gente fizesse uma parceria, e eu falava para a Carla há pouco, né? Hoje nós criamos a empresa industrial Rei Verde Biomate Organic Brasil. Essa empresa está sediada em Guarapuava, que é a região do Brasil onde foi mais fomentado o produto orgânico. Hoje o nosso volume de orgânico ele já é bastante significativo. Aí tivemos que fazer uma parceria com uma empresa já existente, de um porte significativo naquela região, em função de que lá existe um fomento muito forte. Nós já temos, para vocês terem uma ideia, a gente está na fase agora já estamos produzindo e certificando produtos, já temos à disposição para certificar 1 milhão de quilos de folha orgânica junto aos produtores daquela região. Então, produtores da região, se atentem às questões orgânicas. Eu entendo que orgânico é uma tendência, é difícil, é complicado. O que é fácil? Nada. Então, o orgânico, eu diria assim, que é um produto que ele vai crescer muito nos próximos anos. Essa empresa, volto a falar, ela compra 3 milhões de quilos de erva mate orgânica por ano. E está buscando mercado, está buscando produtos. Mas aí o que tem que ser um produto livre de metais pesados, não pode ter antraquinona, não pode ter benzopireno, então tem que ter as suas características e tem que ter pelo menos 2 certificações orgânicas. Né? Então, tem que ter a certificação Five for Life, tem que ter a certificação desse lado Mycocert ou de uma outra empresa. Então não é simplesmente produzir, porque quando eu falo do consórcio, é o que eu estou dizendo para vocês, para mim poder vender para essa empresa, primeiro eu vou ter que ter a certificação orgânica. Se eu quiser vender e agregar valor, eu vou ter que ter a certificação Farm for Life, que é outra certificação. Então isso exige sim que você cumpra toda a legislação,
legislação trabalhista, ambiental, social, enfim, se você atingir aquele grau, né, de condições que o mercado precisa, tu vai chegar nele, caso contrário não chega. Não chega, é verdade. Quero saudar aí o nosso amigo Júlio Ricardo Meneghetti, que por muito grande tempo Júlio, trabalhou na Rio Verde, grande parceiro, hoje empreendedor, né, erva mate da família. O Júlio e o Luiz são grandes amigos, quero saudá-los, que alegria ter vocês na nossa escuta aí, Júlio. E dizer que nós temos um potencial enorme para o setor ervateiro. Hoje a gente tem um cenário um pouco difícil, mas não é o momento de sair do setor, principalmente para o produtor, que vamos arrancar essa erva, vamos pensar em outra cultura, vamos fazer outra coisa. O que nós precisamos dizer para o produtor? Né? Uma mensagem de otimismo, de esperança, aí temos muitas coisas que você trouxe, né? E a gente vê o anseio desse produtor. Eu sou talvez o maior entusiasta do ramo de erva mate, com todas as dificuldades. Aí você diz, com tudo que vocês fazem, tem dificuldade? Muita dificuldade. É um desafio diário para manter as coisas andando com normalidade. Eu tenho que agradecer as nossas equipes. Eu tenho uma boa equipe liderada pelo Felipe lá em Ilópolis, uma grande equipe liderada pelo Ricardo aqui em Arvorezinha, uma grande equipe lá em Fontoura liderada pelo Rogério. Temos uma grande equipe liderada por vários gerentes lá em Erechim. Temos uma grande equipe liderada pelo Idal no Paraná. Agora uma grande equipe também lá na Biomate Organic Brasil, lá em Guarapuava. Então, assim, nada se faz sozinho, tá? Temos uma harmonia entre nós sócios, eu, o Otávio, o Júnior, a Bárbara, que são os sócios da Rio Verde. Temos essa harmonia societária. E aí, com grandes equipes, com harmonia societária, estamos aí firmes buscando o mercado. Cada um, na sua atividade, no seu negócio, vai ter que encontrar a sua saída. Temos muitos fornecedores aqui na região, como temos fornecedores de Santa Catarina, do Paraná, e os nossos fornecedores sabem que para nós conseguirmos crescer nesse mercado competitivo, precisamos de qualidade. Então, as exigências que nós fizemos junto ao produtor, junto aos fornecedores, eu também sou fornecedor da Leão em produtos para extratos. Eu preciso cumprir o que eles querem. Eu sou fornecedor, eu tenho que cumprir, como eu tenho que exigir dos meus fornecedores, dos meus produtores, das nossas equipes, que façam o trabalho de acordo, que é uma engrenagem. Se cada um fizer bem feito o seu trabalho, né, mesmo comparando agora na cadeia produtiva da erva mate, se o produtor, apesar de dificuldades, apesar do problema de preço, fizer a coisa de acordo, a indústria fizer de acordo, nós vamos conseguir levantar esse setor, sair dessa situação, mas volto a dizer, vai piorar um pouco para depois melhorar. Quanto tempo vai levar? Bom, aí só se eu tivesse uma bola de cristal para dizer vai ser o ano que vem, vai ser um ano, vai ser dois. Mas nada é ruim que continue ruim por muito tempo. Isso eu posso te dizer. Eu, nesses 20 e poucos anos de erva mate, eu já passei por muitos ciclos, né? Talvez piores do atual, né? E depois do ciclo vem algo diferente. Depois da chuva vem o sol. Vem o sol, vem a bonança. Depois da tempestade vem a bonança. Nós tivemos essa final de semana em Erechim uma grande tragédia, né? Que foi o granizo. Eu fui prejudicado, a minha casa, a empresa foi prejudicada. Erechim devastou praticamente os telhados das casas, lavouras, enfim. Mas são coisas que às vezes acontecem aqui, às vezes acontecem lá, e nós temos que ter a serenidade de aceitar isso e resolver, arregaçar as mangas, reformar, fazer, e assim é na atividade de cada um, nós temos que a vida segue, não tem muito o que fazer. Então a mensagem que eu tenho para vocês é de otimismo apesar de todas as dificuldades. Às vezes dá vontade de levantar de manhã, jogar a toalha, mas não dá para fazer isso, tem que ser ao contrário, arregaçar as mangas e achar saídas para que a gente possa então, no futuro, diante de um novo ciclo, né, de prosperidade do setor, nós poder então estar colhendo os frutos. Com certeza, e vamos colher muitos frutos, toda a região tem um potencial incrível, a nossa erva mate é uma erva mate de qualidade, o nosso produtor é um produtor trabalhador, empreendedor também, acho que é mais trabalho, né? Vamos ter que nos superar cada vez mais, é isso aí, a mensagem final da nossa conversa. É um prazer, Alfredo, te agradecer imensamente, sempre com as portas abertas para nos receber, poder chegar aqui, tomar um mate, se sentir em casa e trocar tantas ideias importantes
não só para mim, mas para toda a região que a gente tem. Uma coisa que nós não falamos, né? Até o Tumeleiro estava me ligando há pouco, talvez é isso que ele quer falar, que eu achei uma ideia. Faltou isso aí. Eu vou antecipar a ideia, né? Que hoje de manhã aí o Gramate me chamou, talvez é isso que o Tumeleiro queria falar comigo agora também, que eu achei fenomenal a ideia. É de buscar uma parceria junto ao governo do estado, que ela já está acontecendo, né? Para fazer com que possa se divulgar, principalmente nas regiões mais quentes e, por que não, regiões de praia, onde tem um fluxo de argentinos e de outros países, e do próprio público interno aqui do Rio Grande do Sul e do país, criar formas para divulgar, promover o tereré junto a essas regiões. Né? Nós mesmos estamos lançando agora 4 novos sabores na linha Prêmio. Comentei contigo, nós vamos desbravar o mercado tereré na Argentina, já estamos lá com o tereré no mercado, estamos trabalhando sabores fantásticos, ficou assim um produto de primeira qualidade, saboroso, gostoso, porque nada adianta você fazer um produto, que é o que eu sempre falo das questões do orgânico, né, que é uma coisa que eu tenho aqui comigo. Não basta o produto ser orgânico, que é uma das coisas que eu sempre procurei tirar e desmistificar um pouco isso. Orgânico. A pessoa só compra orgânico se ele for no mínimo igual ao produto convencional, na questão de sabor. Se eu puder ter um produto com apelo de orgânico, com todas as suas características, e o produto puder ser melhor do que o produto convencional, aí o produto fica completo, porque não basta ser só orgânico. E assim também eu falo em relação ao que nós precisamos fazer. Muitas vezes, quando se busca, e a gente enxerga muito isso em outras regiões do país, o que o pessoal fazia com o tereré? Procurava, tem sobra de palito, nós vamos enfiar no pacote e vamos tentar vender. Nós precisamos colocar qualidade nesse produto. Tá? Hoje nós temos essências que custam quase R$300 o litro. E eu vou dizer para vocês assim, se você colocar produto com sabor, se o produto tiver durabilidade, tiver uma folha adequada, você vai vender o tereré a R$30, R$40 o quilo, vai vender, mas precisa ter qualidade. Verdade. Porque se você pegar um pacote e o cara começar a fazer o cálculo por cuia, daqui a pouco ele vai ver que ali na cuia ele vai ter R$4, R$5, que vai ser mais barato do que a água que ele vai comprar. Então assim, o apelo que eu faço para quem vai produzir tereré, qualidade, qualidade, qualidade. Nós não podemos, que é o que eu falava para o Gramate hoje de manhã, eu aceito o desafio, eu participo com vocês na divulgação, na promoção do tereré nas praias, mas somente empresas que forem lá para agregar. Nós podemos fazer um pool aí de 10, 15, 20 empresas, mas tem que ter qualidade. Eu não vou aceitar participar junto com a empresa que vai levar lá simplesmente um produto que não tenha qualidade, um produto que o consumidor não vai achar bom. Precisamos, acima de tudo, nesse produto também trabalhar com bastante qualidade e elogiar a iniciativa, né? Como eu falei antes, a questão do Romani, que está muito bem diante da entidade dele. Também o Ibramate agora, e o Ibramate tem recurso para isso. Nós temos que todas as empresas hoje contribuem com valor, as empresas que estão no lucro presumido, lucro real, pagam um percentual por quilo vendido, e existe um fundo grande, e eu sempre, como presidente também, eu sempre procurei fazer com que esse recurso arrecadado pelo setor ele pudesse ser usado para promover o produto. Que o objetivo nosso, sim, é promover. Então, ações a curto prazo, nós precisamos resolver essa situação do dia a dia e sobreviver. Médio prazo, sim, vender um pouquinho mais. E a longo prazo, promover o produto para que ele possa ser mais comercializado, que ele possa ser utilizado além da erva mate. E eu citei aqui várias formas de utilização do produto. Nós, particularmente, vendemos erva, inclusive para fazer ração para suínos. Então, tem hoje condições de vender para suinocultura, bovinocultura. Então, temos que encontrar, uma época, até encontramos um nicho para fazer papel, também é possível. Ela tem papel para cigarro, ela tem um poder de queima melhor, no mínimo igual ou melhor do que o papel. Então, temos que encontrar saídas para esse importante produto, saudável acima de tudo, diferente de um outro produto, muitas vezes, que ele não agrega nada para o ser humano, para a saúde, pelo contrário, acaba prejudicando. E a erva mate, a gente sabe, pelos estudos que ela tem, quando se fala desse produto aqui, é algo que vem a favorecer a saúde das pessoas. Então, precisamos promover cada vez mais esse produto tão importante para a nossa cultura, para a nossa economia, para a nossa saúde, para o nosso meio ambiente e para a nossa área econômica também, que o resumo de tudo isso é nós gerarmos mais empregos, mais impostos
e aí a cadeia toda produtiva, produtor, indústria, aí quando eu falo produtor é quem colhe, é quem planta, é o viveirista, enfim, a cadeia produtiva toda possa, enfim, ganhar com esse importante produto e ele poder ser mais valorizado. Isso é que é o mais importante. O mais legal de tudo isso. Alfredo, eu te agradeço muito pela atenção, pelo carinho que sempre nos recebe, e a gente deixa os nossos microfones, os nossos canais à sua disposição. Sempre que tiver novidades, nos chame, a gente vem correndo para divulgar. Sabe, tudo que está... A Carla é testemunha. Eu tenho fugido de falar. Não é fácil, é verdade. Não, porque assim, ó, não é que eu não queira arrumar tempo, mas assim, ó, às vezes eu quero trazer sempre essa mensagem de otimismo para o setor e tal, mas eu tenho que ser, diante do que eu enxergo no mercado, eu tenho que ser realista. Eu não posso chegar aqui e dizer que vai melhorar no curto prazo. Vai piorar. Mas eu posso dizer que depois dessa piora vai melhorar. Agora, quanto tempo isso vai demorar, eu não sei. Então, otimismo, tá? Cada um dedicar cada vez mais qualidade, né? Nós pensarmos juntos através das nossas, seja a Sindimate, seja a Ibramate, seja as associações, o que nós juntos podemos fazer para melhorar. Individualmente, sim, cada um faz as suas ações, mas precisamos juntos, né, termos ações conjuntas, como essa que o Ibramate está pensando em relação a essa promoção e divulgação do tereré. Então, se nós todos juntos rumarmos para o mesmo sentido, com certeza nós vamos sair dessa situação e dizer novamente, não existem culpados pelo atual momento. É uma situação que foi construída na cadeia produtiva, precisamos todos juntos remar, eu posso dizer aqui quantas ou adjetivos a essa situação, estamos precisando todos andar no mesmo rumo para que juntos a gente possa para ampliar esses mercados e essas potencialidades que a erva mate tem. Possamos sair dessa situação. Eu acho que estamos no caminho. E talvez a piora não seja tão longa como nós imaginemos, né? E as coisas no prazo mais rápido possível possam melhorar, né? E possamos todos juntos, então, diante do novo ciclo, de um novo cenário, poder estar falando coisas melhores, né? Então, mais um abraço a todos, obrigado, Carla, e sempre que precisar me chama e a gente vai estar aqui para estar falando coisas do nosso setor. Um abraço a todos. É sempre uma alegria contar com a audiência de vocês, a gente deixa um grande abraço e agradece de coração. Acompanhe as redes sociais do Eco Regional, que há 25 anos segue levando a melhor informação, também saboreando um excelente chimarrão, estimulando toda a cadeia produtiva da erva mate e valorizando essa cadeia tão importante da nossa região. Grande abraço a